Apóstolo João, capítulo de número 4, verso 19. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 4, verso 19. Irmão, do som, se você me der só mais um pouquinho de retorno aqui, por gentileza. Eu estou com a garganta um pouco. Aí. Primeira epístola de João, capítulo 4, verso 19. Diz assim a palavra de Deus: nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou. Posso orar, pastor? Com a permissão do pastor, oremos. Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra é que nos constrange, nos muda, nos limpa. O Senhor mesmo disse: vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho dito, pela palavra que eu vos tenho falado. Pai, o homem mais sujo, o homem mais vil e pecador, Senhor, o ser humano mais iníquo, mais impuro, chega à Tua presença e através da Tua palavra, o Senhor nos limpa, nos lava. Aqui nesse culto de jovens nessa noite, Senhor, eu te peço que o Senhor continue falando com a Tua igreja, desde o início que o Senhor já tem falado conosco, desde a oração inicial, no momento em que nós cantamos o hino da harpa, teve a leitura oficial, ofertamos da Tua casa, os conjuntos apresentaram. Eu creio que o Senhor está aqui, Senhor, falando conosco e trazendo alegria à nossa alma. Então, continua abençoando o Teu povo e que eu não venha pregar achismo. Pelo contrário, Senhor, que a minha boca ela seja instrumento do Senhor para continuar abençoando a Tua igreja, a Tua noiva, um povo eleito pelo Senhor. É o que eu te peço no nome de Jesus. E se a igreja concorda, diga amém. Graças a Deus. Podemos vos assentar, igreja. Irmãos, eu, como sempre tenho dito, quero agradecer a Deus pela oportunidade que eu tenho de poder estar nesse altar, nessa casa de oração, para poder trazer a palavra de Deus. Muitos aqui, ou a maioria, me conhecem. Já falei aqui, sou natural de Belém do Pará. Tenho 36 anos, eu converti jovem. Eu tinha a idade de muitos desses jovens que estão aqui nessa noite. Tinha 22 anos quando eu entreguei minha vida a Jesus. E, resumidamente falando, eu vim do crack, da cocaína, do tabagismo, do alcoolismo. Então, de repente que pode haver alguém que está numa situação parecida, ou tem um jovem na sua casa passando uma situação parecida. E eu sei o que é sofrer com os vícios. E um dia eu decidi entregar a minha vida para Jesus e Ele me mudou, me lavou, me limpou. E é por isso que, acima de tudo e de qualquer coisa, eu agradeço a Ele pela oportunidade que eu tenho de estar aqui trazendo a palavra dEle, a sua noiva, a sua igreja. E abaixo do meu Deus quero louvar a presidência da nossa igreja, pastor Álvaro, pastor Eurípides, pastor Gerson Marcos, que tem nos autorizado e abençoado nesse ministério. E ao pastor dessa igreja, não sei se todos sabem, pastor Alex de Moraes, que está viajando, através dele, Deus o usou, aonde eu vou, eu conto esse testemunho, Deus o usou para conhecer a Assembleia de Deus Missão aos Povos. Eu converti no ano de 2009, mas foi em uma outra igreja, uma outra denominação. E aconteceu algo ao final de 2018, que eu fiquei sem igreja. O ano de 2019, o ano de 2020, eu fiquei sem congregação. Ia numa igreja, ia em outra, mas nada, sabe quando não encaixa, não encaixava. E no comecinho de 2021, Deus usou o pastor Alex, pastor dessa igreja, para me apresentar esse trabalho maravilhoso. Então, é um homem que, depois de pastor, é um amigo meu. Eu louvo a Deus pela vida dele, da irmã Niele, grande amiga nossa também, Alex Filho que está ali, a Amanda, Alex Filho, de vez em quando a gente estava em umas batalhas de videogame, ele costuma perder para mim feio, viu, igreja? Não é? Alex Filho, eu te amo, viu? Você sabe que você é um grande amigo meu. Aos irmãos dessa igreja, os obreiros, o irmão Magno, a irmã, que toda vez me foge o nome, Emily, os pastores, obrigado pela oportunidade, pastor Sandro, o sentimento é recíproco. Lembro-me que aquela nossa primeira conversa na van, quando nós estávamos indo, acho que era em Centralina, foi isso, né? Foi uma bênção conhecer o pastor Sandro,
E louvo a Deus pela vida de todos que aqui estou citando. Irmão Roger também, mais uma vez vejo esse jovem, fiel em Cristo. Deus abençoe sua vida. E a minha muito digna esposa Poliana. Obrigado, meu amor, por estar mais uma vez comigo, onde quer que eu vá, ela está me auxiliando. Irmãos, resumidamente, esse verso que nós lemos, nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Muitas vezes nós somos tomados por um sentimento ou um pensamento que eu posso dizer que é maligno, de que nós somos muito usados por Deus e começamos a fazer exigência dentro da casa de Deus. Começamos a fazer exigências e começamos a nos achar importantes demais ou mais importantes do que os demais irmãos. Achamos que nós, com as nossas obras, com as nossas boas intenções, igreja, nós achamos que nós estamos demonstrando a Deus muito amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Pastor Sandro, eu lembro que no ano de 2009, quando eu entreguei minha vida para Jesus, com 22 anos de idade, natural, lá em Belém do Pará, no bairro chamado Jurunas, eu passava a madrugada de sábado para domingo me drogando. Acordava no domingo ali por volta das 10, 11 horas, com o sentimento de que eu era o pior ser humano da face da terra, jovens. Com aquele sentimento ruim. E essa igreja que eu me converti, os cultos principais são pela manhã. Mas tem culto à noite também, às 18 horas. E um obreiro dessa igreja, ele insistia comigo, amigo meu, eu conversei com ele essa semana agora, irmão Roberto, obreiro da casa do Senhor. E ele insistia comigo e saía, e eu morava nesse bairro do Juruna, mas eu entreguei minha vida para Jesus e comecei a congregar em uma igreja muito longe do meu bairro, num bairro chamado São Brás. Tem alguém aqui que conhece Belém? Então acho que vocês que conhecem sabem mais ou menos a distância do Jurunas para São Brás é longe. E tinha igreja a 2 quarteirões da minha casa. E ele vinha lá de São Brás me buscar 4 horas da tarde, o culto era 6. Me buscar 4 horas da tarde para eu poder participar do culto à noite. Eu chegava lá, lembrando de passar a madrugada me trocando. Sentava na frente do altar, ali na cadeira, esperando o culto começar. Eu lembro-me, como que se fosse hoje, de um louvor que dizia assim: meu Deus, aqui estou diante do teu altar, me despojei de tudo para poder te encontrar. Minha alma está vazia, sentindo teu perdão, ou querendo teu perdão, uma coisa assim a letra. E eu ali com aquele sentimento ruim da noite passada de ter me drogado, eu passei a entender o grande amor de Jesus para com a minha vida. A partir daquele instante, isso era no mês de janeiro de 2009, eu só consegui pegar firme e me batizar no mês de abril, 3 meses depois, durante 3 meses, igreja. Eu ia na igreja, saía da igreja, pastores, ia direto para a boca de fumo. Aconteceu isso comigo várias vezes. Eu saía da igreja, pegava ali a van ou o ônibus, parava a 1 quarteirão da minha casa e entrava num beco, chamado Beco do Relógio. Na minha época, era um dos piores lugares lá no bairro dos Jurunas. Um lugar muito perigoso. E eu ia ficar me drogando, eu tinha acabado de sair da igreja. Então, no mês de abril, eu tomei a maior e melhor decisão da minha vida. Quando eu ia um culto numa terça-feira, quando acabou o culto, eu chego ao altar de Deus, eu ponho as minhas mãos no altar e eu faço a minha oração sincera, mas uma oração convicta do que eu estava falando. Quando eu falo: Senhor, a partir de hoje, eu nunca mais vou usar drogas. Peço que o Senhor me dê forças, porque eu sozinho não consigo largar. A partir daquele instante, vinha o vício, vinha a abstinência das drogas. Eu me tremia por causa do vício, mas eu falava dentro de mim: em nome de Jesus, eu não vou usar drogas. Em nome de Jesus, eu não vou usar drogas. E isso já tem 14 anos e 1 mês. Para a glória de Jesus. Mas por que, irmão? Você está contando novamente esse testemunho, que onde quer que eu encontre você, eu vejo você contando. Porque eu gosto de me lembrar, igreja, do primeiro amor. É igual um relacionamento. A Poliana brinca muito comigo. A Poliana gosta muito de beijar, grude, etc. Brinca demais, mas é sério.
E ela fala assim, nossa, mas no começo te beijava tanto, tal, eu quero que seja assim até quando a gente morrer ou até a volta de Jesus. E de fato, o primeiro amor, igreja, lembra quando você conheceu Jesus, você mais jovem, de repente há meses ou alguns anos atrás, você, senhor, senhora, há muitos anos você está aqui na casa de Deus nos servindo. Você lembra quando você chegou a ter Jesus, de repente você cresceu em um ambiente cristão, um lar evangélico, mas como que por obrigação você vinha na igreja? Como que empurrado, obrigado pelos pais, pela mãe, tio, avô, avó, você vinha à igreja, mas sem compromisso com Cristo. Mas um dia, você de fato se rendeu a Ele. Você entendeu o plano da salvação para a sua vida. Aí você teve na sua alma um gozo, uma alegria que é o sexo, a prostituição, a balada, as amizades. Nada e nem ninguém te podia oferecer. Aí você passou a ter esse gozo dentro de você. E olha, é tão gostoso aquele primeiro amor, aquele primeiro contato com Cristo. É tão maravilhoso que você não quer... Eu fico lembrando, Senhor, eu não quero perder isso. Esses dias, um evangelista da nossa igreja, domingo passado, para ser mais exato, ao término da escola dominical, porque agora eu assumi mais um compromisso dos vários que eu já tenho na igreja. Eu estou dando aula na classe de 7 e 8 anos para as crianças na sede. E eu estou com as crianças na escola dominical. Eu estou na equipe da Cruzada hoje. Eu fui ontem para Goiás, 6 horas da manhã. Cheguei agora de tarde, 2 horas da tarde. Na Cruzada Missão aos Povos. Estou na escola, estou na Cruzada, estou na rádio da igreja. Estou atendendo a agenda da CEMAP. Tem as agendas particulares que eu recebo. Auxilio os pastores na sede. Auxilio no culto de terça-feira. Tem a teologia também que consome tempo, porque tem que assistir aula, tem que preparar estudo, tem que fazer prova. Aí esse evangelista perguntou, irmão, como é que você dá conta? A gente sabe que é de suma importância, igreja, o tempo com a família. Mas isso tudo faz eu me lembrar, a minha mente me leva lá atrás, daquele primeiro contato com Cristo. De repente, até que por uma irresponsabilidade na época, eu passava o dia na igreja. Porque essa igreja que eu me converti, ela fica aberta o dia inteiro. Então eu ficava o dia inteiro com os jovens na igreja. Era um prazer falar assim, vamos limpar a igreja, vamos evangelizar na rua, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então me traz a memória, eu trago à memória aquela lembrança do primeiro amor, aquele primeiro contato, aquelas primeiras madrugadas de oração, que a gente perde, esquece com o passar do tempo, igreja. Aquelas primeiras vigílias de oração, eu lembro de 2 amigos meus, Rodrigo e o Bruno, converteram junto comigo. A gente passava a madrugada acordado na casa do Bruno, orando de hora em hora, por nós e pela igreja. Tem um louvor que eu gosto muito do Sérgio Lopes, que diz assim, me faz lembrar daquelas madrugadas de oração e das lágrimas no chão, e que o tempo, ao passar, vai tentando apagar do coração. Me faz lembrar onde eu deixei o meu primeiro amor. Se for preciso, eu vou recomeçar, mas confesso que dependo do Senhor. Então, igreja, eu fico lembrando daquele primeiro contato com Cristo, daquele primeiro amor. E eu tento, igreja, entender que o amor de Deus, eu tento, não que eu já o tenha conseguido ou alcançado, mas eu tento entender que ainda que eu faça tudo, mesmo que fora dos meus limites, porque às vezes a gente vai além dos nossos limites, por amor a Deus, mas ainda que eu faça, nunca há de se comparar com aquilo que Ele fez por mim. Aleluia. Nunca. Você não merece estar aqui, eu não mereço estar aqui. Porque na nossa boca só há podridão. Nos nossos pensamentos só há malícia. A gente só julga o irmão. Ah, não, é assim. A gente só julga. A gente vê um irmão agindo, tendo uma certa procedência, a gente já julga de acordo com os nossos moldes. Vestimos a capa de juiz e determinamos que é isso que ele está fazendo e ponto final. Nós só julgamos irmãos. Nós não somos merecedores do amor de Deus. Mas dado o seu grande amor, dado aquilo que Ele fez por mim no madeiro, no Calvário, quando Ele carregou sobre si
todos os meus pecados, todas as nossas dores e enfermidades, e verteu o seu puro e precioso sangue no Calvário, é que nós estamos aqui, igreja. É por isso que nós estamos aqui. Mas como esse louvor do Sérgio Lopes diz, vai tentando apagar do nosso coração. E com o tempo vai criando malícia em nós. A gente passa a enxergar tudo com malícia. O pastor quer te ajudar, o pastor quer te orientar, e você quer dar patada no pastor. Parece aqueles cavalos, quando está sendo domado, o domador está tentando cuidar, domar, e dando patada no adestrador, no domador. A nossa tendência humana, o primeiro Adão, o primeiro homem é assim, igreja. E esse primeiro Adão, que está aqui dentro, que é a nossa carne, está sempre lutando contra o Espírito Santo. E agora, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 2. Não é um estudo escatológico, Apocalipse há de se aprofundar muito, mas é a nível de exemplo que nós vamos ler. Essa carta à igreja em Éfeso, eu estava estudando. Éfeso era uma cidade rica e importante no seu tempo. A mais importante da Ásia. A igreja em Éfeso era a igreja mais importante, era a cidade mais importante da Ásia. E nós vamos ler essa carta de número 2, esse capítulo de número 2, a carta em Éfeso, que diz assim, o Senhor Jesus fala assim, escreve ao anjo, ao pastor, ao dirigente da igreja que está em Éfeso. Isto diz, olha só, aquele que tem na sua mão destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Quem está falando não é o pastor Álvaro, não é o pastor Alex. Quem está falando é aquele que tem na sua mão as 7 estrelas, toda a igreja, e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Jesus, ele começa essa mensagem ao apóstolo João, eliminando toda e qualquer dúvida. E o apóstolo João também descreve de uma forma bem clara, para que nós possamos entender que não foi a mensagem do homem, é aquele que tem os seus olhos como chamas de fogo viva, os seus cabelos branco como a alva neve, bem como as suas vestes, e que anda no meio da sua igreja. É ele que está falando, igreja. E no verso 2, eu conheço, igreja. Tome esse áudio que sai nesse alto-falante, como Jesus falando contigo, ao seu coração. Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, que pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes, tens paciência, trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o quê? Jesus começa elogiando essa igreja. E você vê que é uma coisa interessante. Ele fala, eu conheço as tuas obras. Nessa carta, notamos que Jesus inicia, como nas demais cartas, dizendo que conhece as nossas obras. Olha só, preste atenção. Para que saia da sua mente, jovens em especial, o pensamento de que, se eu fizer escondido, ninguém está vendo. Jesus inicia essa carta dizendo que conhece as nossas obras. Sim, sabemos que o Senhor olha para dentro de nós e sonda mente e coração, como diz em Jeremias 17:10. Olha o que fala aqui em Jeremias 17:10. Jeremias 17:10, o Senhor fala assim, eu, o Senhor, esquadrinho, ou seja, perscruto, olho, observo o coração e provo os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos
e segundo o fruto das suas ações. Então, como eu disse aqui, ele sonda a nossa mente e coração, como diz em Jeremias 17:10. O Senhor, a gente sabe que ele olha os nossos pensamentos, o nosso coração, ele olha para dentro de nós, igreja. Ele sabe de tudo. E isso para dar a cada um segundo as suas obras, segundo o seu proceder. Então não adianta você falar e professar com a sua boca que você concorda com a direção da igreja, que você vai obedecer, sendo que dentro de si está o oposto, está contrário. Você está voltado contra a direção da igreja, você está voltado contra aquilo que é pregado no altar, e o seu achismo é de que não, mas não é bem assim. Não é assim que eu creio, não é assim que eu acho. Eu falava isso para um jovem hoje na sede, quando eu cheguei da viagem. Eu falei, olha, perguntei de um outro jovem, ele falou para mim assim, se afastou. Eu falei, se afastou porque esse jovem sempre foi assim. Ele sempre foi cheio de achismo, ele sempre foi cheio de que é a opinião dele que conta e que vale. Mas há um só evangelho, eu dizia para esse amigo meu hoje na sede. É o evangelho que Jesus falou, que aquele que quiser entrar na eternidade, a porta é estreita e apertada é o quê? É o caminho. E que poucos são os que acertam por esse caminho. E que poucos são os que passam por essa porta. Em contraponto, larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição eterna. E que são muitos jovens, muitos, os que enveredam, adentram por esse caminho e se perdem eternamente. Nós estamos tratando, igreja, de vida eterna, de eternidade, ou no reino de Deus, ou no reino das trevas, que não foi feito para nós, como diz lá no livro de Judas. Depois você lê o livro de Judas. Não foi feito para nós. Foi para Satanás com seus demônios. O homem adentra o reino das trevas por conta de andar na desobediência. Jovens, obedecer aos pais é de suma importância. Nós obedecermos ao nosso pastor é de suma importância. Se eu estou na Assembleia de Deus, eu tenho que me adequar aos moldes da Assembleia de Deus, ao princípio da Assembleia de Deus. Não é o meu achismo que conta, não é o meu achismo que vale. Mas é de suma importância que o crente, olha só, além de boas intenções, presta atenção, além das boas intenções, tenha boas obras em Cristo. Pois o próprio Senhor Jesus orienta no Evangelho de João 12, 26, quando ele fala assim, ó, aquele que me servir, o Pai o honrará. Além das boas intenções, igreja, eu tenho que ter boas obras em Cristo. Pois Jesus diz que aquele que o servir, trabalhar, suar, o Pai o honrará. Lembre-se, entenda, nós não andamos apenas com uma perna, andamos com as duas. A primeira, boas intenções. Dentro de mim, contato com Cristo. Eu quero servir, eu quero glorificar, eu quero fazer a vontade dele. E a outra perna é trabalhar, é as obras. Jesus disse isso bem claro. Aquele que me servir, o Pai honrará. Ou seja, o nosso amor para com Deus implica também em nossas obras. No seu trabalho, jovem, igreja. No seu labor, na pamonhada. Se é para fazer pamonhada, galinhada, bazar, para nós melhorarmos a estrutura física da igreja, para ajudarmos o irmão que está passando necessidade. Vamos trabalhar, é obras também. Não é só oração, não. É os dois em comum acordo. Boas intenções e labor, trabalho na obra de Deus. Nosso amor para com Deus implica também em nossas obras. E Ele mesmo promete nos honrar, dado o nosso trabalho. Jesus, pontua que conhece nossas obras, como nós lemos aqui nessa carta, à igreja em Éfeso. Aqui ele fala que conhece as nossas obras, o nosso trabalho, a nossa perseverança, o não poder, o suportar os homens maus. Essa igreja sofreu com paciência, trabalhou pelo nome dele, e não se cansou. Sabe o que acontece muito, pastores? Com o passar do tempo,
O crente, por não estar vigilante ou buscando a Deus, começa a se cansar de praticar isso aqui. Começa a tornar um fardo, um peso. E entenda e acredite que eu vou lhe falar. Se isso está acontecendo com você, a culpa não é da igreja. E muito menos de Jesus. A culpa é sua. Porque Jesus falou assim, vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo. Porque ele é o quê? Eu não ouvi, igreja. Porque ele é o quê? Entenda. Pesado, cansativo e excessivo é o fardo do pecado. É o fardo do mundo, da orgia, da promiscuidade, da mentira, da prostituição, do engano, do roubo e de tudo aquilo que você sabe que é contrário, avesso a Deus. Esse fardo sim é pesado. Esse fardo, como a minha esposa, às vezes a gente vê um vídeo de alguém passando por situações ruins da criminalidade, ou porque traiu ou foi traído e sofrendo sem Jesus. A minha esposa fala assim, nossa, como é que consegue viver assim? Mas nós já fomos assim. Um dia nós estivemos sem Cristo, com esse fardo pesado nos ombros. Quem aqui já assistiu aquele filme O Peregrino? Quem já assistiu? É igual aquele filme, que ele está com aquele fardo pesado quando ele encontra com Jesus. Aquele fardo pesadíssimo cai dos ombros. Aí agora vai ser só vitória. Não! Vai continuar uma caminhada árdua, difícil, mas exige a perseverança, crente. Exige o seu contato com Cristo, você semelhando aos pés de Jesus, buscando misericórdia, para que você permaneça. Se você está cansado e pensando em desistir, Jesus te fala essa noite, renova suas forças com Ele, renova suas alianças com Ele, tenha contato com o Espírito Santo novamente. Ele quer viver perpetuamente dentro de você. Só depende de você, igreja. Só depende de você. Jesus, ele fala nessa carta aqui em Apocalipse para o apóstolo Paulo, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, Jesus é educado, ele não invade, ele não arromba e destrói a vida de ninguém não. Quem faz isso são os demônios. Jesus fala, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entenda, para Jesus entrar na vida de alguém, para que o Espírito Santo conduza a vida de alguém, é eu que abro a porta e chamo, pode entrar, Senhor. Aí ele fala, eu entrarei, cearei com ele e farei morada. Cear, quando Jesus fala em cear com essa pessoa, ele está tratando e falando de intimidade. Glória a Deus. Entenda, você não tem apenas que ter intimidade com o pastor Alex. É o seu pastor, você gosta dele, você o ama, a irmã Niele, os demais pastores e a igreja, mas além, ou muito além, você tem que ter intimidade com Cristo quando você abre a porta para Ele. E Ele entra e faz morada. Você quer ver um exemplo disso? Você quer um exemplo disso? Zaqueu. Quando Zaqueu chama Jesus, ele ficou tão feliz e fala, olha Senhor, se eu defraudei alguém, roubei, se aconteceu isso, eu devolvo 4 vezes mais, Senhor. E olha, eu quero o Senhor na minha vida. O que Jesus fala para ele? Em verdade, digo que hoje houve. Você pode glorificar a Deus, igreja. Quando eu abro a porta na minha casa e permito, desejoso de Jesus entrar, ele ceia comigo, intimidade, faz morada e declara, eu digo que hoje houve salvação nessa casa. Isso ele falou para você há muitos anos atrás, quando você entregou a vida para ele. Mas hoje você de repente pode estar cansado. O brilho, a chama do primeiro amor vem se apagando. Mas Jesus está te alertando essa noite. Volte para o lugar que você sabe que tem que estar. E não se cansou, mas ele diz que tem contra essa igreja que ela deixou o primeiro amor. E orienta a igreja. Jesus nunca desiste de uma alma. Igreja, Jesus te ama. E Ele não desiste de você.
Mas Denis, você não me conhece, você fala isso porque você está pregando. Você não sabe o que eu fiz, o que eu falei, o que eu tramei. Jesus te ama do mesmo jeito. Ele te ama, Ele morreu e ressuscitou por você. Orienta a igreja a lembrar-se. Olha só, entenda, Deus trata é aqui, ó. Tem gente que fala assim, eu senti no meu coração. A própria Bíblia diz que o nosso coração ele é enganoso e ele é a fonte de todos os maus desígnios. Jesus ele fala no nosso raciocínio, no nosso intelecto. Eu não posso, pastores, depender de sentimento para servir a Deus. Você quer ver um exemplo disso? Trabalhei a semana inteira. Você acha que eu estava sentindo vontade de ir para Goiás, passar o dia inteiro trabalhando, carregando caixa, montando caminhão, desmontando caminhão, dormir 1h da manhã para levantar 6 horas, para chegar só aqui 2 horas da tarde? Humanamente falando, eu não sinto esse desejo. Mas eu sei que eu estou servindo aquele que sonda mente e coração. Então ele fala aqui no seu raciocínio, ele fala, ele traz a igreja a lembrar-se de onde ela caiu. Você que de repente está perdendo o seu primeiro amor, igreja. Você que os seus pés, como diz o salmista, os pés quase resvalaram. Seus pés já estão quase resvalando. Você está quase se enveredando novamente pelo caminho tortuoso dessa vida. Jesus te chama essa noite para você se lembrar de onde você caiu. De onde você tropeçou. De repente não foi um pecado, é apenas um momento de esfriamento. Você vem se esfriando por falta de oração, por falta de leitura da Bíblia, porque tem crente que não lê a Bíblia. Tem crente que não se alimenta da palavra de Deus. Esse crente é presa fácil das setas malignas. Esse crente é um alvo muito fácil, porque uma vez que eu me revisto da armadura de Deus, da sua palavra, eu venço Satanás e seus demônios. Quer exemplo disso? O próprio Jesus, ele combateu o diabo com a Bíblia, com a lei e os profetas. Foi como ele debateu, sendo tentado pelo diabo. E se o nosso Senhor assim agiu, ele para mim é o maior exemplo. É através da sua palavra que eu vou guerrear contra as setas do diabo, igreja. Ele orienta a igreja a lembrar-se de onde caiu. Muitas coisas, igreja, podem nos levar a cair, afastar de Deus. Mas é uma opção nossa, uma opção minha, ficar longe do amor de Jesus. O primeiro amor. Esse verso 5, o Senhor Jesus fala assim: lembra-te, pois, de onde caíste. E o que ele pede? Arrepende-te. Irmão, irmã, meu filho, minha filha, Jesus falando, lembre-se onde você caiu. Você lembra que lá atrás o seu foco era orar a mim, era levantar pela madrugada, era quando o dia amanhecia que você acordava, a primeira coisa que você fazia era dobrar o joelho para falar comigo. Antes de dormir, você podia ter passado um dia muito turbulento, cansativo, com muito trabalho, mas você agradecia. Quando você ia comer, meu filho e minha filha, você agradecia pelo pão nosso que eu proporciono a você. E hoje, você não faz mais. Lembra-te de onde você caiu. Arrependa-te. Jesus está te chamando, e nos chamando, igreja, jovens, ao arrependimento. E pratica as primeiras obras. Volto a falar, não existe momento melhor na vida do crente do que aquele primeiro contato com Jesus, aquele primeiro gozo do Espírito Santo na nossa alma, aquela primeira vez que nós falamos em língua, aquela primeira vez que nós ouvimos a sensível e doce voz do Espírito Santo sussurrando em nossos ouvidos. Aquele primeiro contato com Cristo foi glorioso, foi maravilhoso. Ele fala: lembra-te de onde você caiu, igreja. Arrependa-se pelo amor de mim, Jesus falando. E pratica as primeiras obras.
Eu só vou conseguir me voltar a Cristo novamente se eu me lembrar do dia que eu o conheci, do dia que Ele me lavou e me fez um novo homem e me deu uma nova identidade, porque eu era taxado de drogado, eu era taxado, eu era taxado de ovelha negra da família. Eu lembro de um amigo meu, que depois que eu converti, ele falou assim: Denis, é nítida a mudança de Jesus na sua vida. E esse amigo é bem mais velho do que eu. Eu estou com 36, deve ter uns 44, 45. Ele é quase 10 anos mais velho do que eu. Ou seja, quando eu converti, com 22, ele já devia ter uns 30. Ele falou assim, ó, ele já é um homem de 30 anos. Ele falou assim: hoje que você é crente, você é cristão, eu posso te falar isso, que até a minha mãe, a mãe dele na época era uma senhora, nem sei se ainda é viva. Até a minha mãe falava para eu não andar perto de você. Mas hoje eu sinto prazer de conversar contigo. E isso é para a glória de Jesus, igreja. Eu não sou melhor do que ninguém. E eu fico me lembrando, igreja, daquela época. E eu quero andar na prática das primeiras obras. Quando eu errar, eu tenho que ser humilde para reconhecer meus erros. Pedir misericórdia de Deus, porque o errar, irmãos, todos nós aqui dentro desse quadrado, ou desse retangular, vamos errar. Todos nós. Uma hora vamos falar o que não deveríamos falar, uma hora vamos pensar como não deveríamos pensar, uma hora vamos agir como não devemos agir, a nível de caráter de crente. Mas vamos errar, vamos agir. Vamos, isso é inevitável. Nós temos que estar revestidos de um espírito de humildade e falar: Jesus, me perdoa. E lembrar-se a prática das primeiras obras. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Olha só, a consequência de quem não se lembrar, não se arrepender e não voltar à prática das primeiras obras. Olha a consequência. Senão, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Se você não se arrepender e não lembrar, não trazer essa memória, o ponto de partida lá das primeiras obras, primeiro amor para comigo, eu virei contra ti e removerei do lugar o seu castiçal, o seu contato comigo, a sua comunhão comigo. Jesus está te chamando e nos chamando essa noite para nós voltarmos à prática das primeiras obras, igreja. Verso 6. Tens, porém, isto. Ainda assim, depois do puxão de orelha, Jesus fala que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Eu estava estudando acerca dos nicolaítas. Eram alguns que usavam de palavras para, como eu posso colocar? Tirar proveito do povo. A igreja em Éfeso foi uma igreja que compunha-se de judeus, não eram gentios, judeus que tinham entregue a vida para Cristo, creram na mensagem da cruz, estudaram a Torá, a lei e os profetas, e fizeram um paralelo, entenderam que de fato Jesus era o Messias enviado. Só que, naturalmente, a gente sabe que o diabo ele sempre vai enviar dos seus para deturpar o evangelho, e em especial a juventude, que muitas vezes não tem maturidade suficiente, e para semear na mente dos jovens outro evangelho mais fácil. Então, os nicolaítas, eles usavam de malícia para enganar alguns judeus, alguns dos que estavam entregando a vida a Cristo, que eram ainda neófitos na fé. E o próprio Senhor diz aqui no verso 2: conheça as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança, e que não pode suportar os maus, e que pusestes à prova, você provou, os que se dizem ser apóstolos e não são. Irmãos, jovens, para que você ou eu andemos no centro do primeiro amor, eu tenho que pôr a provas. Alguns aí
que anunciam a palavra de Deus estão anunciando a Bíblia com o seu achismo, estão anunciando a Bíblia com aquilo que deduzem. E a mensagem central da Bíblia é a cruz de Cristo, é o arrependimento da igreja, é o primeiro amor com Jesus. Conselho de autoajuda você procura, é um coach. A autoajuda você vai encontrar com um coach, não é na Bíblia não. A Bíblia, a mensagem central é a cruz de Cristo. E tem muitos hoje pregando palavra de autoajuda. E eu vou te falar, Jesus, quando ele olha para a igreja, eu tenho convicção no que eu estou falando, e ele vê uma igreja enveredando pelo caminho de conquistar tudo nesse mundo e deixando o primeiro amor aos escanteios, isso entristece o coração dele. Lembra que ele usa uma parábola e fala assim, que proveito o homem ganhar o mundo inteiro e perder? O que adianta? Então você quer palavra de autoajuda? Procure um coach, procure um palestrante. Na igreja você vai encontrar a mensagem da cruz, o primeiro amor com Cristo Jesus. Verso 7, para nós finalizarmos. Quem tem ouvidos, todo mundo aqui tem, a não ser se alguém tem uma deficiência física e não tenha o ouvido, não tenha a orelha, ou seja surdo de nascença, ou ficou surdo por algum motivo. Mas todos nós ouvimos, estamos aqui ouvindo, auditivo. Quando Jesus fala que quem tem ouvidos ouça, ele está falando de ouvidos espirituais. Para aquele crente, aquela pessoa que dá ouvido a sua mensagem, a sua voz. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito Santo, igreja, ele vai estar sempre nos orientando, sempre usando o pregador, o pastor da sua igreja. O momento do louvor com uma irmãzinha que você olha e fala assim, fulana vai cantar, sabe nem cantar direito. Jesus fala contigo através da boca daquela irmãzinha que você dá descrédito para ela. Jesus vai usar a boca daquela irmã. Eu já vi casos assim, N casos eu já vi. O crente, a igreja, dá descrédito para aquela irmãzinha e Deus usa a boca dela tremendamente e pessoas se rendem para Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus está falando com a sua igreja. Ao que vencer? Ao que vencer? É uma batalha, é uma luta. Para nós adentrarmos ao reino de Deus, Jesus falou assim, que o reino de Deus, em uma versão bíblica que eu gosto muito, ele é tomado por esforço. E aqueles que se esforçam é que se apoderam do reino de Deus, da salvação. Em outra versão bíblica diz que o reino de Deus é tomado por violência. Violência contra o irmão? Não, é contra si mesmo, contra os seus anseios, contra as suas vontades e contra os desejos da sua carne ou do seu coração. É por isso que ele fala assim, ao que vencer, é ao que chegar, a linha de chegada, ao que chegar ao término da caminhada, ao que vencer. Aleluia. Dar-lhe-ei. É ele que vai dar. Não é o pastor Álvaro que vai estar te esperando. É aquele que vive e reina eternamente. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. Que está no meio, no centro do paraíso de Deus. A gente pode até chegar perto do reino de Deus, mas só vai chegar lá no meio e receber das mãos de Jesus e comer do fruto da árvore da vida aquele que vencer a caminhada da fé. Evangelho de Lucas 19, 21, se eu não me engano. Evangelho de Lucas 19, 21, acho que é isso. O Senhor Jesus fala assim, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. É na minha perseverança. Perseverei, lutei, neguei as minhas vontades,
cheguei no final da caminhada da fé. Aí o meu Senhor fala assim: vem cá, meu filho, vem comer do fruto da árvore da vida. Para finalizar, 7:51, para finalizar, é para aquele que vive ou que luta para viver sempre. No primeiro é o que nós temos que fazer. Nosso amor para com Deus se expressa de duas formas. Dentro de nós, olha só, meu amor para com Deus se expressa de duas formas. Dentro de nós, desejosos em agradá-lo e termos comunhão com Ele, através de oração, jejum. Crente, jejue pela sua vida espiritual. Não abra propósito de jejum apenas pela sua vida financeira, não. Não abra propósito de jejum apenas para você conquistar um carro, não. Jejue para você ter o Espírito Santo. Jejue para você vencer o pecado. Jejue para você ter contato com Jesus. O jejum amarra o espiritual para eu ter contato com Cristo. Glória a Deus. Comunhão com Ele através de oração, jejum, leitura da Bíblia e etc. E também através das nossas obras. Então, são as duas formas que eu consigo expressar o meu amor para com Deus. Boa intenção, sim, mas não é tudo. Junto com a minha boa intenção, desejoso em servir a Ele, tem que ter as obras. Eu amar estar aqui para limpar a igreja, para arrumar um banco, para evangelizar, para ir na pamonhada. O pastor fala com você: irmão, vamos fazer uma visita na casa do fulano. Pastor, agora, vamos lá fazer essa visita, vamos orar na casa do irmão. Você se despojar das suas vontades em prol do reino de Deus. Amém? Era essa mensagem que eu queria deixar à igreja, e eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Irmãos, com a permissão do pastor, ele pediu, quero orar por você, por gentileza. Glória a Deus. Você que quer, você já sentiu algo na sua vida tão gostoso, que você fala assim: nossa, isso aqui poderia acontecer várias vezes na minha vida, eu gostei tanto disso que aconteceu. Eu posso te afirmar categoricamente que a presença do Espírito Santo é infinitamente melhor e mais prazerosa. E você que ainda não entregou sua vida para Jesus, eu não vou insistir, vou falar pouco. Isso é uma decisão que você tem que tomar. Se você quer entregar sua vida para Jesus e quer viver no centro do primeiro amor com Cristo, eu vou te chamar para você vir aqui na frente. Não tenha vergonha de quem você é, ou o que você faz, ou fazia, ou deixou de fazer. Se você quer entregar sua vida para Jesus, você vai vir aqui na frente que eu vou orar com você. E você também que fala assim: irmão, eu estava me afastando do primeiro amor com Cristo. Também você vai vir aqui na frente, eu vou orar por você. A igreja orará por você. E Jesus tomará sua vida essa noite. Tem alguém que quer vir aqui na frente? Se você quiser, eu vou começar a orar. Você pode vir, que alguém, se for uma mulher, uma irmã vai te abraçar. Se for um homem, um irmão irá também te abraçar. Se você quiser, vem aqui na frente, nós vamos falar com Deus agora. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos reunidos aqui essa noite em oração a Ti, Senhor. Aquilo que o Senhor colocou em meu coração, eu transmiti à Tua igreja. Às vezes eu tropeço nas palavras, Senhor, e eu peço perdão até para a igreja. Mas o Senhor conhece o coração de todos nós que estamos aqui nessa noite. Meu Pai, se nós estávamos nos afastando do primeiro amor, se nós estávamos nos afastando do centro da vontade do Senhor, que nessa noite, através da Tua palavra, o Senhor possa tomar a Tua igreja e trazê-la ao centro Teu, e o Senhor abraça essa pessoa agora pela fé, Senhor. O Senhor sussurra no ouvido dela e diz: eu te amo, meu filho e minha filha. Então eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, continua abençoando essa igreja, continua abençoando esse povo, que de fato, Senhor, essa igreja possa entender o significado e o propósito de viver no primeiro amor e no centro da Tua vontade. Continua abençoando, pastor, essa igreja,
os obreiros dessa igreja, que todos, Senhor, ao subir nesse altar, para propagar a Tua palavra, para falar do Teu amor, o Senhor possa continuar abençoando a Tua casa, abençoando os Teus filhos, que aqui estão congregando juntos e adorando o Teu nome. Pai, se essa pessoa que de repente está desejosa de entregar a vida a Ti, mas não o quis fazer essa noite, isso é uma opção dela, Senhor. Não permita o mal ter acesso à vida dessa pessoa, mas que logo, Senhor, ela possa se render a Ti e viver por Ti e para Ti, até o dia em que o Senhor nos chamar para estarmos eternamente com o Senhor. E se a igreja crê, diga glória a Deus. Sejam abençoados em nome de Jesus. Graças a Deus.